Não se sabe muito sobre Sarcastodon, porque apenas o crânio e a mandíbula são conhecidos com certeza. O tamanho e a construção desses crânios, no entanto, sugerem fortemente que na vida Sarcastodon teria sido muito grande. Ele é um animal poderoso e é muitas vezes comparado a ser como um urso. Como muitos outros creodontes, Sarcastodon tinha dentes caninos robustos para agarrar presas e premolares afiados para cortar carne. Com isto em mente, parece que Sarcastodon era um hipercarnívoro, um animal que quase não come exclusivamente carne, usando seus dentes para cortar pedaços de carne do tamanho de uma mordida e a força de suas mandíbulas, amplificada pelo focinho curto que aumentou a eficiência dos músculos mantendo os ossos mais próximos do fulcro das mandíbulas, para esmagar os ossos. Sarcastodon teria sido um dos predadores mais poderosos de sua época, mas eventualmente os creodontes, o grupo que também pertencia, perderiam para os predadores mais novos, como os amicicenídeos, mais conhecidos como urso-cães apóstrofo. Embora Aenodon se traduza como dente de hiena, as únicas semelhanças entre Aenodon e hiena são os fatos de que ambos são mamíferos e ambos comem carne. Além disso, são animais completamente diferentes, com as hienas mais relacionadas aos gatos. E Aenodon realmente ser um creodonte, um grupo extinto de mamíferos que não sobreviveu ao Mioceno. E Aenodon foi o principal predador de seu dia com as formas maiores dominando as paisagens ao longo dos períodos do Oligoceno. A chave para esse sucesso foi a cabeça grande que, comparada aos animais de hoje, parece grande demais para caber no corpo. As espinhas neurais das vértebras dorsais posteriores são aumentadas para permitir o aumento da superfície para a fixação dos músculos do pescoço com força suficiente para sustentar o crânio aumentado. O crânio em si tem anexos que permitem a fixação de músculos mordentes imensamente poderosos, mandíbulas para esmagar facilmente presas de animais em sua boca. Normalmente isso envolveria Aenodon mordendo a cabeça ou a área do pescoço do animal. A evidência disso vem de uma comparação de crânios de predadores com o crânio de um miravídeo chamado de Nyctis que tem buracos de perfuração em seu crânio que combinam com o padrão dentário do Aenodon. Além disso, os coprólitos que foram interpretados como pertencentes ao Aenodon também têm partes fragmentárias de outros crânios de animais. Neles Aenodon não dependia apenas de esmagar animais em seu crânio. Uma vez que a presa estava abaixada, tinha que ser comida e, por isso, o Aenodon tinha dentes de corte especialmente adaptados na parte de trás dessas mandíbulas. O que é realmente interessante sobre esses dentes é que à medida que o animal crescia, esses dentes cortantes giravam um contra o outro. Essa moagem constante um contra o outro significava que o Aenodon manteve uma aresta de corte por esses dentes por muito mais tempo do que outros carnívoros e possivelmente teve uma expectativa de vida mais longa por causa disso. Isso também permitiu que a Aenodon cortasse a carne em pedaços menores em vez de engolir grandes pedaços, algo que permitiria digestão mais rápida e eficiente, muito simplesmente explicada pelo fato de que peças menores resultariam em uma área de superfície maior exposta aos ácidos digestivos no estômago do que aconteceria se fosse uma única peça grande. Seria químico colocar um sólido em uma solução, quase sempre usar uma forma em pó desse sólido, por isso na cultura popular, o Amphision é possivelmente o gênero mais conhecido do grupo conhecido como Bear Dogs, cães-ursos. Esse grupo recebeu esse nome por causa da constituição extremamente robusta do corpo que lhes dava a aparência de ursos, embora as cabeças eram mais parecidas com cães. Apesar desse nome mais geral, Amphision não era um verdadeiro cão, embora vivesse ao lado de animais mais parecidos com cães verdadeiros como Epicyon. Amphision foi um dos maiores exemplos dos cães-ursos, e da espécie conhecida. Inges da América do Norte é frequentemente citada como uma das maiores.
Acredita-se que a chegada de cães com facimina na América do Norte substituiu carnívoros mais velhos como o Hyaenodon como os predadores dominantes da terra até que eles mesmos fossem substituídos por um surgimento combinado de novos predadores felinos e canídeos. Embora um Amphicyon seja considerado por muitos como um onívoro, ele ainda tinha adaptações dedicadas à caça, e seu tamanho físico significava que ele era capaz de dominar muitos dos potenciais itens de presas com os quais entrou em contato. E os membros anteriores especialmente bem desenvolvidos sugerem que era capaz de lutar com a presa no chão. No entanto, essa força veio com o preço da velocidade, por isso o Amphicyon teria sido restrito à presa que não poderia fugir dela, possivelmente animais maiores e mais lentos, porém mais poderosos, como o Chalicotherium. Isso teria exigido a força extra. O conceito de comportamento de matilha em Amphicyon tem sido considerado por alguns. Mas embora seja uma possibilidade, há muito pouco em termos de evidência direta para apoiar este comportamento. Se Amphicyon era um caçador solitário, pode ter eventualmente teve que ir contra animais de carga como lobos, e enquanto alguns predadores solitários podem manter seu terreno contra matilhas de lobos, como pode ser visto hoje com ursos grizzly roubando as mortes de matilhas de lobos cinzentos, esta não é uma regra absoluta que possa ser aplicada a tudo, pois tal competição poderia ser uma parte fundamental da queda final do Amphicyon. Como um carnívoro dominante, assim como uma aparente mudança de presas herbívoras tornando-se maiores, mais rápidas e mais poderosas em seus próprios direitos, o que significa que Amphicyon não tinha mais uma vantagem de tamanho, mas possivelmente um tamanho de impedimento. Embora não seja tão famoso quanto os Smilodon, o Xenosmilus era um gato grande da era Pleistoceno excepcionalmente poderoso que, segundo se estima, pesava entre 230 e 400 kg. Essa estimativa coloca o Xenosmilus dentro da mesma classe de peso que a maior espécie de Smilodon, e apesar de ter sido menor, Xenosmilus teria sido proporcionalmente mais forte para seu tamanho. Xenosmilus tinham sido colocados dentro do grupo Machairodontidae de gatos com dentes de sabre, principalmente por causa dos grandes caninos avançados. Entretanto, os caninos não eram tão longos quanto eram em outras espécies, embora os dentes em geral pareçam ser mais robustos, possivelmente indicando que a presa ainda estava viva e lutando quando eles foram postos em uso. No entanto, a construção imensamente poderosa de Xenosmilus significava que era capaz de lutar com qualquer presa para o chão com facilidade, sugerindo que a quebra dos dentes não teria que ser arriscada, pois o Xenosmilus tem uma poderosa constituição de pernas curtas associada aos gatos com dentes de punhal combinados com caninos superiores largos, como visto nos gatos com dentes de cimitarra. Sua classificação exata tem sido objeto de alguma confusão. Pode acontecer que o Xenosmilus apresente uma ligação entre os dois grupos de gatos, ou alternativamente as características de Xenosmilus são simplesmente um caso estranho de evolução convergente. Estima-se que Xenosmilus tenha vivido 1 milhão de anos atrás durante a fase calabresa do Pleistoceno, porém, como apenas os dois espécimes de um mesmo local são conhecidos, a variação temporal total de Xenosmilus no registro fóssil não pode ser estabelecida. No entanto, esta colocação revela que a competição potencial para Xenosmilus poderia ser proveniente das primeiras espécies de Smilodon, dos lobos orientados e, possivelmente, do ancestral do lobo hediondo, o lobo de Armbruster. Uma das presas escolhidas por Xenosmilus são queixadas, muitas vezes chamados de porcos do Novo Mundo. Isso é confirmado pela presença de numerosos ossos pecariários encontrados em associação com restos de Xenosmilus e durante os queixadas do Pleistoceno teriam proporcionado uma fonte abundante de alimento. Sempre que você ouve alguém mencionar um Cybertooth-Tiger, o que eles estão realmente falando, se eles percebem isso ou não, é Smilodon, porque Smilodon não pertence à mesma família de gatos que os tigres, que pertencem ao grupo Pantheraceae, como membro da Machairodontidae. Um nome genérico mais aceitável para Smilodon é gato com dentes de sabre. Ser pedante é apenas sobre ser factualmente correto para que as pessoas não aprendam as informações erradas.
Smilodon tem uma extensão muito ampla no registro fóssil com as espécies mais antigas S. gracilis conhecido desde o início do Pleistoceno até o estágio Ioniano, há cerca de 500 mil anos. Não só S. gracilis é a espécie mais antiga de Smilodon, como também é a menor com estimativas de peso entre para 100 kg. S. fatalis é mais intermediário em tamanho, com estimativas de 160 a 280 kg. Sua entrada no registro fóssil incorpora os 3/6 finais do intervalo temporal de Smilodon, 1,6 milhão de anos atrás, perto do início da Calábria, até o início do Holoceno, há 10 mil anos. Isso supera a existência de S. gracilis em pouco mais de 1 milhão de anos. A maior e última espécie de Smilodon é S. populator, conhecido no registro fóssil da parte superior do Calabreso até o início do Holoceno, há 10 mil anos. O estudo de Smilodon também indica que, por um período de 500 mil anos, entre os estágios calabreses e jônico, todas as 3 espécies teriam existido e sido ativa ao mesmo tempo que o outro. Uma teoria caça interessante é que Smilodon que se escondem na copa das árvores à espera de uma presa de andar debaixo. Smilodon, então, abandonará as árvores e os animais de volta, afundando seus dentes em seu pescoço antes mesmo de saber o que havia atingido. Isso é especialmente plausível para as gracilis, como se suas estimativas de tamanho de 55 a 100 kg estivessem corretas, seria aproximadamente a mesma classe de peso que um leopardo moderno. Um gato grande que é conhecido por passar muito tempo nas árvores. Então pessoal, este foi mais um vídeo do nosso canal. Isso pode ser uma possível série. Eu sei que nosso canal é mais focado em dinossauros, mas querendo ou não os animais cenozoicos também são parte da pré-história. Esse vídeo deu muito trabalho, por isso peço que deixe seu like. Se inscreva e ative o sino para ser notificado ao sair um novo vídeo. Um forte abraço.